Olá, muito bom dia, Paz seja convosco, Deus abençoe a todos nessa semana que se inicia, nessa segunda-feira. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Palavra de hoje, para essa segunda-feira, se encontra em Ezequiel, capítulo de número 37. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou ao Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale de ossos secos. E ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amados, essa palavra no qual o Senhor nos traz nessa manhã vai falar sobre um homem criado, ensinado com uma raiz sacerdotal a ser sacerdote. O nome dele, Ezequiel. E a Bíblia fala que ele está entre os exilados que estão indo para a Babilônia, junto com o seu povo. E de repente, naquele lugar, o Senhor ele dá uma visão para Ezequiel. Ele dá uma visão para ele próximo ao rio Quebar. E a partir dali, era o Senhor confirmando um ministério para ele. Ou seja, para os homens, para o pai, ele seria sacerdote. Mas o chamado de Ezequiel era para profeta. Glória a Deus. E às vezes a gente faz um plano e o plano de Deus é diferente do nosso plano. Mas uma coisa eu te falo. Quando nós cumprimos o plano e o propósito de Deus sobre essa terra, Ele é fiel para não nos deixar faltar nada. Amados, a Bíblia diz que a mão do Senhor leva Ezequiel para um vale cheio de ossos e coloca ele no meio da situação. Eu quero falar para você que tem momentos que é o Senhor que nos coloca no meio de situações. A mão dele, ou seja, a mão que tem todo o poder, levou Ezequiel ao meio do vale, colocou ele no meio da situação e fez ele andar. Ou seja, Ezequiel, pela vontade dele, talvez não queria estar naquele lugar, talvez ele não queria andar no meio daquele vale, com certeza, mas a Bíblia diz que o Senhor o fez andar, independente da situação que te cerca, da direita, da esquerda. Independente daquilo que você vê, talvez a tua visão seja que esteja tudo seco e não tem como ter vida nesse vale. Mas a ordem do Senhor é: Ezequiel, você vai andar. Você vai andar no meio desse vale. E a Bíblia fala que o Senhor o fez andar no meio do vale de ossos secos. Aleluia. E a Bíblia fala que eles estavam sequíssimos, ou seja, não havia como ter vida naquele lugar. E o Senhor olha e diz para Ezequiel: Ezequiel, tem como esses ossos voltar a viver? E Ezequiel diz: tu sabes. É porque às vezes, muitas vezes, a visão está tão limitada naquilo que se vê, naquilo que se anda, parece que não tem saída para lugar nenhum. E Deus então, ele nos para e diz: será que tem como viver? E às vezes a gente mesmo fala para Deus, fala: Senhor, eu acredito que não tem mais jeito. Quem sabe você está nessa situação achando que não tem mais jeito. Quem sabe você está nessa situação achando que nada vai mudar na sua vida. Mas mesmo ele sabendo que aparentemente não havia jeito, ele ainda fala: o Senhor, tu sabes. Então o Senhor, ele fala para Ezequiel: profetiza no meio desse vale. Lança a palavra no meio dessa situação. Determine que vai ter vida no meio dessa situação. Pode andar, Ezequiel. Comece a andar e comece a profetizar. Porque parado não vai acontecer nada. Está na mesma situação, parado não vai acontecer. Comece a andar e comece a profetizar. Enquanto você profetiza, eu vou colocando tudo no lugar. Enquanto você profetiza, eu estou dando vida àquilo que não tem vida. E quando você menos esperar, Ezequiel, eu estou levantando um exército. Um exército que aparentemente, para muitos,
estava morto. Mas é no meio daquilo que estava morto que eu levanto homens, soldados, e dou a eles, capacito eles segundo a minha vontade. Então, para você nessa semana que se inicia, a ordem de Deus é: ande e profetize. Ainda que você veja que nada está como você queria, profetize aonde você está. Comece a profetizar. Enquanto você profetiza, o Senhor coloca tudo no lugar. Uma boa semana, paz seja convosco. Deus abençoe a sua vida poderosamente.